E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre o sistema defensivo do Vasco, que está fechado ou praticamente fechado para a temporada de 2024. Isso após a contratação de dois zagueiros que o Vasco fez até o momento. Foram as duas únicas contratações do Vasco, diga-se de passagem. João Vitor, que chegou vindo do Benfica de Portugal por 6 milhões de euros, podendo chegar a 8 milhões de euros, batendo ali as metas, que eu acredito que ele vai sim bater, e o Vasco terá que pagar 8 milhões de euros pela contratação do João Vitor, que já o torna um dos zagueiros mais caros do futebol brasileiro atualmente, que é um zagueiro de bastante qualidade técnica, bastante velocidade. Então assim, a gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje, também a chegada do Rojas. Beleza? Eu vou te mostrar certinho como ficou o sistema defensivo do Vasco e o que eu ainda acho que falta contratar para fechar esse sistema defensivo e o Vasco ter uma das melhores sagas do futebol brasileiro. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. E vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, tem bastante jogo aí rolando, de futebol inglês, futebol italiano. Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet tu recebe valor jogando aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet tu sabe que acertou, tá pago, tu vai receber o valor que tu ganha na aposta. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com o sistema defensivo do Vasco para 2024 até o momento. Como eu falei para vocês, o Vasco fez contratações importantes para o seu sistema defensivo, renovou contratos importantes, então o Vasco melhorou bastante o sistema defensivo em relação ao que era na temporada passada. Vamos analisar aqui posição por posição, e aí vocês vão me dizendo se eu tenho razão, se eu não tenho razão nessa minha análise, beleza? Para começar, goleiro, o Vasco tem duas opções para o gol no momento: Léo Jardim e o Raus. Léo Jardim, pela temporada passada que ele fez, pelo campeonato brasileiro que ele fez, principalmente pelo segundo turno de Brasileirão que ele fez, que ele se mostrou muito seguro, muito constante, fazendo defesas assim que salvavam realmente o Vasco, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Se ele é o melhor goleiro do futebol brasileiro, é discutível, beleza? Mas que ele tá entre ali pelo menos os 5 melhores goleiros do futebol brasileiro, hoje ele tá. Então o Vasco tem um dos melhores 5 goleiros do futebol brasileiro, que é o Léo Jardim. Perde talvez assim na questão de não ter um goleiro reserva tão confiável como tinha o Ivan na temporada passada. Essa temporada o Vasco vai apostar mais no Raus. Não é um goleiro ruim, mas também é pouco testado, né, cara? Mas o Léo Jardim, um ponto positivo é que ele joga assim todos os jogos. O cara não se machuca, o cara não toma cartão amarelo. Então o Vasco provavelmente terá o Léo Jardim durante todos os jogos na temporada 2024. E aí agora indo para lateral direito, o Vasco tem aqui agora as opções do Puma, que é jogador do Vasco, foi comprado na temporada passada. Puma que se recuperou na reta final do Campeonato Brasileiro, foi bem, é um lateral que ofensivamente falando é muito bom jogador e melhorou na parte defensiva, que era onde todo mundo pegava muito no pé do Puma. Na reta final ele melhorou, começou a marcar melhor, começou a desarmar mais, começou a ir mais firme nas jogadas. E tem o Paulo Henrique também, foi uma ótima opção na reta final da temporada passada, com bastante velocidade. O Paulo Henrique é muito rápido, dificilmente tem um ponta no futebol brasileiro mais rápido do que o Paulo Henrique atualmente. Então assim, o Vasco comprou o Paulo Henrique e agora tem dois bons laterais direitos com qualidade ofensiva. Os dois marcaram gols na reta final do Campeonato Brasileiro e também com uma certa qualidade defensiva. Acho que na lateral direito o Vasco tá bem servido. Tem dois bons jogadores que poucos times no futebol brasileiro tem duas boas opções de lateral direito hoje, como tem o Vasco. E ainda tem o Rojas, que também joga de lateral direito, que foi contratado por empréstimo junto ao River Plate da Argentina. O Rojas é um jogador mais defensivo, óbvio, é zagueiro de origem, joga na lateral direita, é um cara mais defensivo, mas também sabe subir para o ataque, também tem uma certa qualidade. Acho que foi sim uma boa contratação do Vasco, por mais que esteja sendo bem criticado. É um cara que é versátil, pode jogar do lateral direito, pode jogar de zagueiro, faz várias funções dentro de campo. É um jogador raçudo, acostumado a jogar grandes competições, jogador de seleção. Então assim, foi sim uma boa contratação do Rojas. Se ele vingar, o Vasco compra, se não, beleza, ok. Então o Vasco tem 3 boas opções para lateral direita. Uma é um pouco mais defensiva e duas um pouco mais ofensivas. Na zaga, o Vasco tem ótimas opções também, cara. Na zaga pelo lado direito, o Vasco tem o João Vitor, que deve ser o titular. Foi contratado a peso de ouro, a preço de ouro. O João Vitor deve ser o titular. O zagueiro rápido, com boa saída de bola, bom jogo aéreo.
vai agregar muito ao time do Vasco. O João Vitor, zagueiro jovem que chega para trazer juventude ao nosso sistema defensivo e velocidade que a gente estava precisando. Vai ser difícil alguém ganhar na velocidade pelo lado direito do Vasco defensivo, porque o Paulo Henrique é muito rápido, o João Vitor é muito rápido. Você tem como reserva do João Vitor a opção do Maicon, que teve seu contrato renovado, e do Rojas, que também joga pelo lado direito. Então o Vasco tem 3 bons zagueiros pelo lado direito, ok? 3 boas opções que poucos times do futebol brasileiro têm. João Vitor, inclusive, é zagueiro que tem potencial para se tornar ali top zagueiro do futebol brasileiro. E aí pelo lado esquerdo você tem Medel para zaga, Léo e Capasso. 3 bons zagueiros também para jogar pelo lado esquerdo da zaga. O Medel, para mim, tem que ser titular. Porra, Medel joga muita bola, o zagueiro assim que, sabe, passa uma confiança para os demais companheiros por toda a história que ele tem no futebol, pelo posicionamento que ele tem, pela imposição que ele tem, conversa com a arbitragem. Então o Medel, porra, muito brabo na quarta zaga do Vasco. Léo, um zagueiro um pouco mais refinado, toque de bola. Capasso, um zagueiro que já foi muito bem no futebol argentino, foi um dos melhores zagueiros do futebol argentino há temporadas atrás. No Vasco sofreu muito com lesões desde que chegou, mas tomara que em 2024, se ele não for emprestado, se ele não for vendido, se ele continuar no Vasco, que ele retome ali a sua boa qualidade que ele já teve outrora na carreira. E aí pelo lado esquerdo você tem a opção do Lucas Piton, que está entre os melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. O Léo, que também pode jogar como lateral esquerdo, quebrar um galho por ali, um pouco mais defensivo. E, na minha opinião, ainda tem que contratar um lateral esquerdo para ser reserva do Lucas Piton. Lateral esquerdo de bom nível, já que o Vasco emprestou o Riquelme para o Sport. E o Jefferson, que era o reserva do Piton na lateral esquerda, foi negociado também. Foi devolvido, na verdade, para o Atlético Goianiense, sequer jogou, sequer foi relacionado para algum jogo. E aí para primeiro volante, que também faz parte do sistema defensivo, assim, no meu modo de ver, claro, é meio campo, mas também é um cara que protege defesa. O Vasco tem que contratar um primeiro volante confiável, um primeiro volante que tem uma boa saída de bola, mas que também saiba marcar bem. Tem o Zé Gabriel, que é uma boa opção para compor elenco, e tem o Medel, que se precisar também joga de primeiro volante. E também tem o Patrick de Luca, não conto muito assim com ele, vi pouco jogar, mas acho assim que o Vasco precisa contratar um primeiro volante. Vai ser muito importante se o Vasco tiver aquele primeiro volante brabo, cara que sabe sair jogando, mas que também marca assim um absurdo. E aí, para completar ali, o Paulinho também ajuda muito na marcação. Esse hoje é o sistema defensivo do Vasco. Tem ótimas opções para lateral direita, tem um ótimo goleiro, um dos melhores do futebol brasileiro, tem um zagueiro com potencial para se tornar um dos melhores do futebol brasileiro, tem 3 boas opções para a zaga de cada lado, tem o lateral esquerdo que é um dos melhores do Brasil, precisa contratar primeiro volante, aquele cara realmente de respeito, mas tem o Zé Gabriel ali que quebrou o galho ali. Porém, né, se o Vasco quiser ser competitivo de fato nessa temporada, vai ter que contratar alguém mais refinado para essa função. Mas essa é só a minha opinião, comenta embaixo a opinião de vocês. E aí, acham também que o sistema defensivo do Vasco está praticamente fechado, ou para você já fechou o sistema defensivo? A zaga fechou, agora precisa contratar primeiro volante e quem sabe um lateral esquerdo para ser reserva do Lucas Piton. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, abração do Francesco, é nóis e fui!